Fala galera, salve, salve nação rubro-negra, salve, salve. Hoje um dia triste para o futebol, dia triste para o futebol brasileiro, dia triste para o futebol mundial, dia triste para o esporte, um dia triste para o mundo, né? Nos deixou o rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento, nosso Pelé, o maior de todos, simplesmente Pelé, o maior de todos os tempos. E Pelé não era somente um jogador de futebol, Pelé era uma celebridade para o esporte. Foi um atleta do século, um cara que conseguiu parar uma guerra. Ô gladiador, como que é isso? Vou contar esse fato aqui, como o Pelé parou uma guerra, até mesmo um relato de Pelé falando sobre isso. Eu estava preparando um vídeo para falar sobre o Gerson, a vinda do Gerson, está muito perto do Flamengo, de voltar para o Flamengo, Gerson, e também Juan Quinteiro, também o Flamengo vai investir no Juan Quinteiro, possivelmente esses dois caras vão pintar, dois craques vão pintar aí no Flamengo na próxima temporada, mas eu não poderia deixar de falar do Pelé, o maior de todos os tempos, né? Então, vamos contar aqui uns detalhes do Pelé. Eu tenho 54 anos. Então, Pelé parou de jogar em 1977. Ô gladiador, tu viu o Pelé jogar? Cara, eu me lembro muito vago. Quando o Pelé parou, eu tinha 9 anos de idade. Então, eu me lembro assim de alguns jogos do Pelé já em fim de carreira e amistosos, assim, jogos comemorativos, inclusive com a camisa do Flamengo e tudo mais, ao lado do Zico, eu lembro disso, mas a trajetória do Pelé eu não acompanhei, mas a história guardou aí pra gente. Pelé, aquele cara que conseguiu parar uma guerra. Ô gladiador, parou uma guerra? Parou, mano. O cara não era só um jogador de futebol. Se liga, não é questão de que o Pelé ele fez 1.282 gols. O Pelé ele é bicampeão da Libertadores pelo Santos. Pelé é bicampeão mundial pelo Santos. O Pelé é tricampeão mundial pela seleção brasileira, né? Mas o Pelé ele não é o rei do futebol somente, também por causa dos resultados, pelos números, mas não somente por isso. Pelé era um cara que aonde ele chegava, eu vou contar 3 fatos aqui, ele impactava. O Pelé conseguiu parar uma guerra, o Pelé conseguiu expulsar um juiz de futebol e o Pelé conseguiu decretar feriado numa cidade. Então essas 3 experiências aí a gente vai relatar aqui agora e depois a gente fala do Gerson e do Quinteiro. Não sei se cabe no mesmo vídeo, mas a gente traz aí pra galera flamenguista que somos, sempre ligado no Flamengo. Pelé, mas vamos falar de Pelé. Pelé, ele é um cara que tem 77 gols pela seleção brasileira, 1.282 gols na carreira. O maior artilheiro em todos os tempos é o Pelé. Pelé nasceu no dia 23 de outubro, faleceu hoje dia 29 de dezembro, mineiro de Três Corações, né? Isso aí a galera já sabe. Mas como é que foi esse negócio do Pelé parar uma guerra? Em 1969, estava eu lá com meu 1 ano de idade. Pelé, antigamente os times faziam excursões, né? O Flamengo fez muito, eu vi o Flamengo fazendo muitas excursões aí de pré-temporada, e o time do Santos estava fazendo uma excursão na Nigéria. Então estava lá, tinha uma guerra civil na Nigéria. Essa guerra matou mais de 1 milhão de pessoas. E o Pelé, o Santos foi fazer um amistoso lá na Nigéria no meio da guerra. Então esse é o relato do Pelé. Palavras do Pelé. Ele diz assim: um dos meus grandes orgulhos foi ter parado uma guerra na Nigéria em 1969. Em uma das várias excursões que o Santos fez pelo mundo, nós tínhamos um amistoso marcado na cidade de Benin, que estava em meio a uma guerra civil. Só que o Santos era tão amado, e aí ele passa
o carinho que todos têm por ele para o Santos, mas na verdade quem parou a guerra foi o Pelé, né? O Pelé fazia parte ali do Santos, quem cantava ali. E ele diz: só que o Santos, que era tão amado, que as partes aceitaram cessar fogo no dia da partida, e ali a guerra parou enquanto Pelé estava ali, enquanto o Santos estava ali na Nigéria, a guerra parou. O cara era brabo, mano, o cara não era só um jogador de futebol. Você imagina que hoje chega um cara aí que faça 1.300 gols, ganha aí 4 Copas do Mundo e tudo mais. Nunca o Pelé vai deixar de ser o rei do futebol, pela importância. O Pelé, eu digo isso para muita gente, assim, para quem eu tenho a oportunidade de dizer, eu falo assim, eu vi 2 lendas vivas, porque geralmente lenda já morreu, né? Então 2 lendas vivas eu vi. Uma era o Pelé, a outra era o Mandela. Então 2 lendas vivas eu tive o prazer de ver, né? E hoje o Pelé nos deixou. Em 1968, aí foi, eu estava nascendo nesse ano, 68. Estava aqui. Pelé vai fazer, também o Santos, vai fazer um amistoso na Colômbia. Aí chega lá a seleção olímpica da Colômbia e Pelé, aquela festa toda na cidade, o estádio lotado, lotou gente pra caramba pra ver o Pelé. Aí logo no primeiro tempo Pelé fez uma falta, Pelé não arregava, né? Pelé, ele estava duro, habilidosíssimo, você pode ver aí os vídeos do Pelé na internet, tá aí para todo mundo. E aí Pelé, o juiz expulsou. Eu acho que o juiz não estava avisado de que era o Pelé, ou ele queria aparecer. Foi lá, expulsou o Pelé em 1968. A galera começou a reclamar, todo mundo começou a reclamar lá no estádio. O que fizeram? Pararam a partida, chamaram o Pelé de volta. Volta, Pelé, troca o juiz. É brincadeira. O Pelé conseguiu trocar o juiz. Não, falou, não pode expulsar o Pelé não, mano. Sai você, bota outro juiz aqui para apitar. Esse era o Pelé. E por fim, deixar aqui mais um relato do Pelé. Em 1977, ele falou em 1970, em Guadalajara. Tem inclusive lá uma placa ainda, assim, ó, a placa diz assim, ó, em uma foto, na Rua Independência, no centro de Guadalajara, um letreiro foi colocado no Teatro Anda. Hoje não trabalhamos porque vamos ver Pelé. A cidade ficou em 1970, né? Foi no México, durante a Copa. A cidade parou, foi decretado feriado, porque hoje a cidade iria ver, naquele dia, a cidade iria ver Pelé. Pelé sempre jogou no Santos, né? E aí Pelé, quando termina a carreira, depois ele volta, recebe um convite do Cosmo lá nos Estados Unidos, aí volta, aí joga um tempo nos Estados Unidos, no Santos, no Cosmo, e aí em 1977 Pelé faz a despedida dele num amistoso entre o Santos e o Cosmo. Pelé é um cara sem igual. A gente vê todo mundo dizer, o maior do futebol é fulano, o maior do futebol é Maradona, e o maior do futebol agora dizem que é o Messi e tudo mais. Ninguém vai conseguir chegar ao Pelé. Pelé é incomparável, o Pelé é incomparável, está numa prateleira sozinho em cima, assim, no topo, e aí depois os demais vêm embaixo em qualquer outro esporte. Pelé é o rei de todos os esportes. Cara, é lamentável a perda do Pelé, mas isso faz parte da vida, né? Então, desejo, né, como o Gabigol colocou um vídeo aí do Flamengo oficialmente fazendo ali uma homenagem ao Pelé. O Gabigol que surgiu no Santos também, clube do Pelé. O Neymar também fez uma homenagem para o Pelé, né? Então desejo à família do Pelé, aí, a todos os filhos, aí, todos os familiares, aí, força, né? E que Deus possa confortar o coração de vocês. Pelé sempre será o rei do futebol, sempre será. Valeu! Gerson, mudando de assunto então, Gerson está muito perto, né? Outro vídeo a gente falou que Gerson era difícil, Marcos Braz tinha falado sobre Gerson, da dificuldade que era, mas ontem o Jorge Nicola aí trouxe uma novidade. Parece que o Olympique de Marseille, né, tá se quebrantando aí, baixando, aceitando menores valores. Então baixa um pouquinho, o Flamengo aumenta um pouquinho ali, está muito perto do Gerson ser anunciado
o novo reforço do Flamengo para 2023 e também o Juan Quinteiro. O Flamengo já deu ok para que a diretoria chegue ali, ó, pesado ali e pegue o Juan Quinteiro. Então esses dois nomes, certamente mais o Rossi, Agostinho Rossi, goleiro do Boca, farão aí parte do novo elenco de 2023. Valeu? Então, ó, um beijão no coração de todos, né, de todos que amam o futebol. Hoje, um dia triste para o futebol, um dia triste para o esporte. Beijo, Edson Arantes do Nascimento, o nosso Pelé.